Imaginem a cena: Alexandria, Egito. O farol, uma das maravilhas do mundo antigo, ilumina o porto movimentado. Mas o verdadeiro farol, aquele que guiava a mente humana, era a sua grande biblioteca. Um repositório de conhecimento que faria a Wikipédia parecer um panfleto de instruções. Centenas de milhares de rolos de papiro contendo a sabedoria do mundo antigo, filosofia, matemática, astronomia, medicina, poesia épica que faria Homero corar e talvez até mesmo os segredos de como dobrar corretamente um lençol de elástico. Ao longo dos séculos, esta joia da antiguidade sofreu, digamos que ela teve alguns incidentes. Júlio César dando uma de incendiário estabanado em 48 a.C., o imperador Aureliano sendo um pouco menos cuidadoso durante uma reconquista no século III, o decreto de Teodósio no final do século IV, que não era exatamente fã de templos pagãos, e a biblioteca ficava ali dando sopa, e claro, a conquista árabe no século VII, onde o califa Omar teria dito a famosa frase, provavelmente apócrifa, mas quem se importa, é dramática. Se estes livros concordam com o Alcorão, são desnecessários. Se discordam, são perniciosos, destruam-nos. Se ele realmente disse isso ou não, é debate para outra hora. O fato é, muito se perdeu. Queimado, disperso, roubado, comido por traças com um apetite literário insaciável. Uma tragédia intelectual que deixou a humanidade coçando a cabeça e perguntando: onde foi que eu li aquilo mesmo? Mas e se? E se nada disso tivesse acontecido? Não estamos falando apenas de um incêndio específico evitado, mas de um cenário onde a grande biblioteca de Alexandria, com seu vasto acervo, tivesse sido consistentemente preservada, ampliada e protegida ao longo dos séculos. O que aconteceria com o mundo e com o conhecimento humano se essa fonte inestimável de sabedoria nunca tivesse se apagado? Claro que não somos os primeiros a coçar a barba, ou, no meu caso, a testa, já que a barba falhou em comparecer, e a ponderar sobre essa questão intrigante. Historiadores, sonhadores e provavelmente alguns bibliotecários muito frustrados vêm especulando sobre esse cenário há séculos, imaginando as maravilhas que poderiam ter surgido se o conhecimento da antiguidade tivesse tido uma transição suave para as eras seguintes. É por isso que não surpreende que existam especulações virtualmente infinitas sobre o destino alternativo da biblioteca. E convenhamos, a própria história da destruição da biblioteca é tão confusa e multifacetada, com tantos culpados em potencial, que é quase um milagre que algum papiro tenha sobrevivido para contar a história, ou a falta dela. No entanto, examinar cada teoria da conspiração sobre quem realmente botou fogo no parquinho, ou melhor, na biblioteca, e cada possível impacto de sua preservação em um único vídeo pode não ser uma boa ideia. Bom, pelo menos se não quisermos que este vídeo dure mais do que a própria biblioteca levou para acumular tanto conhecimento, ou para ser queimada tantas vezes. Seria irônico, não? Então, vamos abraçar um único curso de história alternativa. Um universo onde, por algum milagre da diplomacia, da sorte, ou talvez de um sistema anti-incêndio à base de água do Nilo surpreendentemente eficaz, a maior parte do conhecimento da Biblioteca de Alexandria sobreviveu intacta, continuando a ser um centro vibrante de aprendizado e pesquisa. Mas lembrem-se, estamos lidando com o efeito borboleta aqui. Um único rolo de papiro salvo detalhando uma invenção esquecida ou uma teoria filosófica revolucionária poderia desviar o curso de nossa história hipotética de maneiras inimagináveis. Pensem nisso. Talvez hoje estivéssemos discutindo se os carros voadores deveriam usar gasolina de papiro ou energia solar etíope. Portanto, este vídeo não se concentrará em uma narrativa detalhada de uma história alternativa, ponto a ponto, mas sim em explorar as implicações mais amplas e os potenciais efeitos em cascata de tal cenário. Não importa a qual escola de pensamento você se filie, uma coisa é certa. O curso da história teria sido dramaticamente diferente se a grande biblioteca de Alexandria tivesse florescido continuamente. Se este farol do saber ainda estivesse emitindo a sua luz, sem dúvida moldaria o futuro da ciência, da tecnologia, da filosofia e da sociedade de inúmeras formas. Mas antes de mergulhar nessas possibilidades estonteantes, precisamos voltar ao começo. Afinal, somente ao entendermos a magnitude do que foi perdido e o papel que a biblioteca desempenhava, podemos ter esperança de desvendar os fios de uma história alternativa onde ela permaneceu resiliente.
A Biblioteca de Alexandria não era apenas um amontoado de livros velhos, era um instituto de pesquisa, um museu, uma universidade, tudo em um. Atraía os maiores pensadores do mundo antigo. Pensem em Euclides, o pai da geometria. Seus elementos foram a base da matemática por milênios. E se ele tivesse acesso a ainda mais trabalhos, ou se seus sucessores imediatos tivessem continuado sua obra sem interrupção? Eratóstenes, um sujeito que calculou a circunferência da Terra com uma precisão surpreendente usando apenas um graveto e muita inteligência, e talvez um pouco de inveja dos vizinhos que tinham gravetos maiores. Imaginem se seus mapas e conhecimentos geográficos tivessem sido aprimorados continuamente. Talvez Colombo tivesse um GPS baseado em papiros e não tivesse errado o caminho para as Índias. Ou talvez nem precisasse ir, porque o comércio com o Oriente já seria super avançado. Herão de Alexandria, um inventor brilhante que criou protótipos de máquinas a vapor, portas automáticas e fontes programáveis. Sim, você ouviu direito, máquinas a vapor no século I d.C. Se suas invenções tivessem sido levadas a sério e desenvolvidas, em vez de serem vistas como meras curiosidades para entreter a nobreza, que provavelmente estava mais interessada em quem ganhava a corrida de bigas, poderíamos ter tido uma revolução industrial durante o Império Romano. Imagine centuriões com armaduras movidas a vapor, ou termas com hidromassagem automatizada. Seria o fim da picada, ou melhor, o começo. E a medicina? Galeno e Hipócrates, seus textos formaram a base da medicina ocidental por séculos. Com a continuidade da pesquisa e a preservação de ainda mais tratados médicos, talvez a Idade das Trevas na Europa não tivesse sido tão sombria para a saúde. Quem sabe, talvez tivéssemos pulado a parte das sanglias e dos humores desequilibrados e ido direto para a penicilina feita com mofo de pão egípcio. Seria um alívio, especialmente para quem tinha pavor de sanguessugas. Então, como seria esse mundo alternativo? Primeiro, a chamada Idade das Trevas na Europa. Com a Biblioteca de Alexandria e seus postos avançados, vamos imaginar que ela teria franquias, tipo uma Alexandria Express. Funcionando a todo vapor, a queda do Império Romano Ocidental ainda seria um baque, claro. Roma era o poder político e militar, mas o centro intelectual poderia ter permanecido vibrante no Egito, preservando e até mesmo expandindo o conhecimento clássico. Monges copistas na Irlanda e em outros lugares da Europa teriam acesso a um fluxo constante de textos, não apenas fragmentos. A redescoberta de Aristóteles, que impulsionou a escolástica medieval, poderia ter acontecido séculos antes, ou melhor, ele nunca teria sido perdido para o Ocidente. O resultado? Um florescimento intelectual contínuo, talvez evitando séculos de estagnação em certas áreas. A Idade das Trevas poderia ter sido apenas uma Idade da Penumbra com luminárias de LED à base de azeite de oliva. E a Renascença? A Renascença, aquele período glorioso onde a Europa redescobriu a arte e a ciência clássicas. Bem, se a biblioteca nunca tivesse caído, a Renascença poderia ser redundante, ou talvez tenha começado no século X ou no V. Em vez de uma redescoberta, teríamos uma continuação glorificada. Michelangelo estaria esculpindo Davis ainda mais anatomicamente perfeitos com base em tratados médicos gregos super detalhados. E Leonardo da Vinci, bem, Leonardo provavelmente seria Leonardo. O cara era um gênio de qualquer jeito. Mas imagine as ferramentas e o conhecimento que ele teria à disposição. Talvez se os tanques e máquinas voadoras tivessem funcionado de primeira. Pensem nas grandes navegações. Com mapas mais precisos de Eratóstenes e Ptolomeu, constantemente atualizados, e talvez até mesmo com tecnologias de navegação mais avançadas baseadas em princípios astronômicos preservados, a exploração do globo poderia ter sido menos acidental e mais eficiente. Talvez tivéssemos descoberto a Austrália antes, e os koalas seriam os pets da moda na Roma antiga. Brutus, tire as patas do meu papiro de receitas de Vombate. E a ciência? A revolução científica do século XVII, com Galileu, Kepler, Newton, ela poderia ter sido antecipada em séculos. Se as teorias heliocêntricas de Aristarco de Samos, que propôs que a Terra girava em torno do Sol muito antes de Copérnico, tivessem sido conhecimento padrão e não uma nota de rodapé esquecida, uau!
Talvez Newton tivesse formulado suas leis sentado debaixo de uma tamareira, não de uma macieira, e reclamando do calor do Egito. E a máquina a vapor de Herão? Se desenvolvida, poderíamos ter visto trens e fábricas muito, muito antes. Isso significaria poluição mais cedo? Talvez, mas também avanços sociais e tecnológicos que poderiam ter lidado com isso de formas que nem imaginamos. A filosofia e a política também seriam aboladas. A diversidade de pensamento preservada na biblioteca, estoicos, epicuristas, céticos, platônicos, aristotélicos e quem sabe quantas outras escolas perdidas, teria fornecido um banquete intelectual contínuo. As democracias modernas poderiam ter evoluído com base em modelos gregos mais refinados e debatidos ao longo de 2000 milênios. Ou talvez teríamos desenvolvido uma forma de governo totalmente nova, a bibliocracia, onde o mais culto governa. Seria interessante ver os debates eleitorais. Meu oponente só leu 50 mil rolos, eu li 75 mil rolos. Claro, nem tudo seriam flores e papiros perfumados. Conhecimento é poder, e poder pode corromper. Tecnologias mais avançadas poderiam significar guerras mais destrutivas mais cedo. Quem garante que algum tirano não usaria o conhecimento da biblioteca para criar armas terríveis ou sistemas de vigilância ultra eficientes no ano 500 d.C.? Talvez o Big Brother da antiguidade tivesse acesso a corujas drone com câmeras. Arrepiante. E as implicações religiosas? O confronto entre fé e razão, que marcou tantos períodos da nossa história, poderia ter tomado um rumo completamente diferente, com um acesso irrestrito aos clássicos pagãos e às primeiras críticas filosóficas. Talvez as religiões tivessem se adaptado de formas mais sincréticas, ou talvez os conflitos tivessem sido ainda mais intensos. É uma caixinha de Pandora, ou melhor, um jarro de papiro. No final das contas, um mundo com a Biblioteca de Alexandria intacta seria, sem dúvida, um mundo irreconhecível para nós. Talvez hoje estivéssemos debatendo filosofia em colônias lunares, ou talvez nos autodestruído com tecnologias que não estávamos maduros o suficiente para controlar. Ou, quem sabe, talvez a maior diferença fosse que teríamos menos vídeos no YouTube sobre "e se?", porque muitas das respostas já estariam nos arquivos da grande biblioteca. E eu estaria desempregado. Que pensamento terrível! Mas uma coisa é certa, a perda da Biblioteca de Alexandria foi mais do que apenas a perda de livros, foi a perda de futuros potenciais, de caminhos não trilhados, de um ritmo de progresso que foi brutalmente interrompido. É um lembrete pungente do quão frágil é o conhecimento e do quão vital é preservá-lo e compartilhá-lo.